Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Foi inaugurada em São Paulo a ciclovia de 14 quilômetros na Marginal Pinheiros, que liga a estação Vila Olímpia ao terminal Jurubatuba. Um grande avanço para o transporte mais sustentável do planeta. Ciclovias, esse é o tema do programa de hoje. Veja quais são os melhores projetos de ciclismo do mundo. Conheça o Clube Escola em São Paulo, que ensina a magia de pedalar para crianças, adolescentes, adultos e melhor idade. E assista a entrevista com Walter Feldman, secretário de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo. Ele nos fala sobre os projetos implantados na capital paulista. Várias cidades do mundo já dão prioridade ao uso da bicicleta. Outros estão se estruturando para receber o transporte mais sustentável do planeta. Conheça agora alguns projetos modelo no que diz respeito ao transporte sobre as duas rodas. De acordo com o Ministério das Cidades, o Brasil possui 60 milhões de bicicletas, uma para cada habitante. Bem mais que o dobro dos 29 milhões de carros, mas só possui 2.500 quilômetros de ciclovias. O número de cidades com ciclovias ou ciclofaixas tem aumentado nos últimos anos. Eram 60 em 1999 e agora são 279 cidades. Um aumento de 365%. Cada uma dessas 279 cidades conta, em média, com 8,9 quilômetros de ciclovias. Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Esportes incentiva o ciclismo de diversas formas. Uma delas é com o Clube Escola. O projeto prova que não existe limite de idade para começar a andar de bicicleta e aprender que devemos cuidar do meio ambiente. Nessa época de aquecimento global, a importância, com as crianças, nós estamos sedimentando o aprendizado do futuro, porque na escola é que se sedimenta a base dessa conquista. E com o idoso, porque ele é o manifestador na família, ele incentiva o neto, o bisneto, aquela parte intergeracional, aquele conceito positivo de que polui menos se você estiver andando caminhando ou andando de bicicleta. Dona Maria Rosária tem 68 anos e faz ciclismo há 1 ano. Desde que começou a praticar o esporte de duas rodas, sua vida tem mudado para melhor. Melhor em tudo. Autoestima, saúde, disposição, autoconfiança. Foi assim uma coisa muito boa, né? Assim, muito gratificante. Que a gente tem vontade, mas pensa que não tem condição, a gente vê que tem condição. Marcel Tomé, de 72 anos, pratica esportes desde os 5. Todo domingo ele deixa o carro na garagem e sai para passear de bicicleta. Ando de bicicleta, faço todo domingo 25, 30 quilômetros. Um percurso Zona Norte, Zona Sul, no Pacaembu, que eu vou ver eventos lá e volto. Na escola de ciclismo, a Dona Terezinha e a Maria Rosária aprenderam quais são os benefícios da bicicleta. Andando de bicicleta, você deixa o carro em casa, né? Contribui bastante para o meio ambiente. Não só faz bem para o meio ambiente, como para nós, que o nosso corpo é para estar em movimento mesmo, né? Se para a melhor idade não é tarde para aprender a utilizar o meio de transporte do futuro, imagina para as crianças. Aprender a trocar os carros pelas bicicletas também pode começar desde cedo. Meu nome é Eulânia. Professor, por que as cidades brasileiras não incentivam o uso de bicicletas e não priorizam as ciclovias? Esta é uma situação que está mudando, e mudando rapidamente. 10 anos atrás, apenas 60 municípios brasileiros tinham ciclovias. Hoje são 279, quase 300 municípios. Por que isso ocorreu? Qual foi a razão que fez com que esses municípios se conscientizassem de que as bicicletas significam mais do que esporte e lazer, significam uma contribuição para o meio ambiente, inclusão social e saúde? Foi a pressão
dos ciclistas. Nós temos no Brasil 60 milhões de bicicletas, quase uma bicicleta para cada 3 habitantes. É um exemplo claro, clássico, de como vontade política não nasce por geração espontânea, é decorrente da pressão da sociedade organizada. Meu nome é Rayane, sou estudante. Professor, qual é a solução ideal, ciclovias ou ciclofaixas? Evidentemente, as ciclovias são melhores, são construções específicas somente para bicicletas. Mas onde eu não consigo construir uma ciclovia, vamos de ciclofaixa. O que é uma ciclofaixa? É uma pintura, uma faixa pintada na rua que já existe, destinando aquele espaço somente para bicicletas. Não bastam ciclovias e ciclofaixas. Há necessidade também de locais específicos para estacionamento das bicicletas, integração das bicicletas aos demais modos de transporte, tudo isso para transformar a cidade numa cidade afável, numa cidade amiga das bicicletas, entendendo que esse modo de transporte é um transporte saudável e que ajuda o meio ambiente. No próximo bloco você vai conhecer o projeto Clube Escola, que ensina pessoas de todas as idades a andar de bicicleta. Pedro, nunca é tarde para aprender, né? Continue ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual é a cidade brasileira que possui a maior extensão em ciclovias? Letra A, Curitiba. B, Rio de Janeiro. C, Salvador. Ou letra D, Campo Grande? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a cidade brasileira que possui a maior extensão de ciclovias. A resposta correta é letra B, Rio de Janeiro, com 140 quilômetros. O Viver Sustentável está de volta com o tema ciclovias. Um projeto audacioso mostra que não existe idade para aprender que a bicicleta é o transporte mais sustentável do mundo. Além de colaborar com o meio ambiente, ainda faz bem para a mente e também para o corpo. No mundo, a bicicleta ganha cada vez mais importância. Na Holanda, há estacionamento para mais de 8 mil bikes e 20 mil quilômetros de ciclovias, com adesão de quase metade da população e uma legislação específica. Já Paris dispõe de um sistema de locação de bicicletas de grande eficiência, chamada Veliba. Com investimento de cerca de 1 bilhão, rapidamente foi reduzido em 20% o fluxo de veículos automotores na cidade e toda a população aprovou. Em Nova York, o Parque Evan é exclusivo para bicicletas e caminhadas nos finais de semana. Na Colômbia, as ruas foram alargadas e algumas delas fechadas para o uso exclusivo de bicicletas e também foram construídos parques. No Brasil, a utilização de bicicletas como modal surge timidamente com um novo e importante conceito. O Rio de Janeiro é a cidade que mais promove o uso. E com só 140 quilômetros, possui a maior malha cicloviária. Praia Grande possui 31% de malha cicloviária por habitante. Sorocaba tem um projeto inovador com 100 quilômetros de ciclovia. Em Porto Alegre, há um avançado projeto de integração entre as bicicletas e o metrô. Florianópolis tem mais de 40 quilômetros de ciclovias e vai implantar o modelo parisiense de locação de bicicletas. Aracaju é a cidade que possui a melhor rede cicloviária do país, sendo premiada pela revista Duas Rodas. Para estimular o uso e oferecer maior conforto térmico ao ciclista, a Prefeitura desenvolveu um projeto de paisagismo junto às ciclovias.
mobilidade urbana, saúde, meio ambiente, inclusão social e educação. Tudo em um só movimento. Esse é o slogan do projeto Pedalar, da cidade de Vitória, no Espírito Santo. O município quer adotar uma nova cultura urbana que consagra a bicicleta como instrumento sustentável. O projeto propõe a bicicleta popular com preços acessíveis e possibilidade de financiamento, além da estação do ciclista. A estação ciclista é para estimular o usuário a pegar essa bicicleta e fazer todos os trajetos com ela, enfim. Então é um apoio que o ciclista vai ter no percurso, entendeu? Da casa, do trabalho, que vai estar lá para ele oferecendo mais esse tipo de apoio. Mas não é só isso. Para que a cultura do ciclismo ganhe mais espaço, é necessário um plano de educação social e ambiental, tanto aos usuários quanto aos motoristas. Então, o conceito que vem se praticando e que é muito importante, que é um foco muito forte do projeto Pedalar, é a gente fazer o compartilhamento da via pública. E para você fazer o compartilhamento da via pública, tem que ser via educação. Informação que a rua é de todos, não é só do motociclista, do motorista e por aí vai. Realmente, as bicicletas são a opção mais sustentável para o transporte nas grandes cidades. A bicicleta é um veículo do futuro e mais cedo ou mais tarde as megalópolis vão ter que aceitar isso como uma opção de transporte. Não cabe mais carro. Meu nome é Tatiana e eu sou estudante, e eu queria saber se, considerando o trânsito caótico que impera na maioria das cidades, o uso de bicicletas não poderia aumentar ainda mais o número de acidentes? Efetivamente pode. Isso se não houver uma adequação das vias, uma sinalização e, acima de tudo, educação. Educação para o trânsito seguro, não só por parte dos ciclistas, mas também dos motoristas, entendendo que devem tomar cuidado com as bicicletas que estão transitando ao seu lado nas mesmas vias, nas ciclofaixas. Meu nome é Patrícia, eu sou veterinária. O senhor acredita que o uso de bicicletas poderia melhorar o trânsito das grandes cidades? Sem dúvida, temos dois bons exemplos. Um é de um país, a Holanda, que tem 20 mil quilômetros de ciclovias e 50% do transporte urbano se faz de bicicleta. Outro exemplo é de uma cidade, Paris, onde foi implantado um projeto chamado Veliba, no qual foram adquiridas milhares de bicicletas e colocadas à disposição dos parisienses, que podem tomá-la num ponto e deixá-la em outro ponto da cidade. $1 bilhão foram gastos na readequação de ruas e avenidas. Além disso, há pontos estratégicos para estacionamento das bicicletas junto aos demais meios de transportes. Aqui no Brasil, um bom exemplo é a cidade de Sorocaba, em São Paulo, cujo prefeito Vitor Lippe conseguiu chegar a 100 quilômetros de ciclovias. No próximo bloco, confira a entrevista com Walter Feldman, secretário de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo. Ele nos fala sobre a implantação de projetos que viabilizam o uso da bicicleta na cidade. Continue aí. Olho vivo, consumidor. A bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Elas não poluem, não consomem combustível, não congestionam os centros urbanos e nos deixam mais próximos da natureza. Troque pelo menos uma vez por semana o carro pela bicicleta. A saúde e o meio ambiente agradecem.
Você sabia que uma pessoa que dirige 20 mil quilômetros por ano, se reduzir 10% do seu percurso utilizando a bicicleta, deixa de emitir cerca de meia tonelada de dióxido de carbono ou até mais? Então prefira um transporte sustentável e a bicicleta é a melhor opção. O tema do Viver Sustentável de hoje são as ciclovias. O entrevistado desta semana é Walter Feldman, secretário de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo. Ele comenta sobre o projeto para a implantação do uso da bicicleta na cidade. Hoje estamos aqui em São Paulo, na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, com o secretário Walter Feldman, que vem promovendo uma verdadeira revolução na sua área, fazendo com que essa secretaria esteja tendo um resultado muito maior do que o próprio esporte, do que o próprio lazer, do que a própria recreação, sendo quase que, na verdade, uma secretaria que cuida da qualidade de vida, da boa qualidade de vida da população de São Paulo. Walter, quais as suas prioridades, as linhas mestras desse extraordinário trabalho que vem fazendo? Olha, o Nelson Rodrigues tem uma frase que define muito bem o que nós pensamos hoje. Ele diz o seguinte: o pior cego é o que só vê a bola. No Brasil, o esporte foi muito futebol e era sempre aquela concentração dos 22 em campo e 60, 70 mil pessoas assistindo. A nossa concepção é diferente. Nós queremos 11 milhões de pessoas na cidade de São Paulo praticando a sua atividade física ou a sua atividade esportiva. Isso significa pessoas indo para a rua, frequentando mais as praças e os parques, vinculando o esporte à educação, melhorando, portanto, a performance da criança no seu rendimento escolar, fazendo uma verdadeira integração com a saúde, mostrando que se você praticar uma atividade física regular, você melhora a sua prevenção e promoção de saúde e você melhora também o tratamento das suas doenças, como pressão arterial elevada, como diabetes, como doenças coronarianas. Nós estamos implantando um programa chamado Clube Escola em algumas áreas de grande vulnerabilidade infantil e juvenil, que faz com que as questões relativas à criminalidade também possam ser reduzidas. Portanto, é uma visão de esporte muito mais do que uma prática esportiva regular e exclusiva. Fantástico. Mas como fazer com que a população passe a fazer esporte? Qual é o pulo do gato? Olha, eu diria que é relativamente simples. É primeiro colocar o esporte como uma prioridade pública, melhorando o seu orçamento, melhorando a qualidade dos equipamentos esportivos, e eu incluo praças, parques, ruas, onde ciclofaixas e áreas de lazer, ruas de lazer possam ser implantadas, e você instalando nesses novos equipamentos, ou então aqueles reformados, programas, atividades regulares, atraindo essa comunidade para fazer a modalidade que ela se adaptar melhor. Por exemplo, nós temos hoje 40 modalidades esportivas. Além do futebol, basquete, vôlei, handebol, que são os clássicos, nós temos muita atividade, por exemplo, para a terceira idade. Danças, bailes, tai chi chuan, liangong, yoga, hidroginástica, corridas, caminhadas, tudo aquilo que é adaptável à sua idade, ao seu tamanho físico, à sua obesidade, tirando as pessoas do sofá, tirando do sedentarismo e colocando-as na rua até para conviverem mais. A prefeitura banca essas atividades ou a pessoa tem que pagar alguma coisa para poder fazer parte? Essa é uma questão importante. Primeiro, nós temos que envolver os governos para que eles apliquem recursos nessa área. Eu estou convencido hoje, se eu tivesse 1% do orçamento da saúde, eu entregaria à saúde pessoas com uma vida melhor. E a saúde gastaria muito menos. E a saúde gastaria muito menos. Eu reduziria as filas de hospitais e pronto-socorros. Agora, o primeiro investimento é público. Se o público investir, o setor privado vai ajudar a patrocinar. Vou dar um exemplo aqui na ciclofaixa de São Paulo. Nós temos 10 quilômetros, apenas domingo, uma faixa exclusiva no sistema viário da cidade. Começou com 10 quilômetros. 10 quilômetros.
começou com uma frequência de 7 a 8 mil pessoas, no último domingo 20 mil. 20 mil? O prefeito vai ampliar para mais 10 quilômetros, ampliando a frequência nos parques, de tal forma que daqui a um ano nós possamos ter na cidade de São Paulo 100 quilômetros de ciclofaixa. A bicicleta é um elemento que tem que ser incorporado à vida dos grandes centros urbanos, porque vai reduzir a poluição do ar, vai reduzir o efeito estufa, diminuindo, portanto, a produção de CO2, a pessoa vai praticar mais esportes, vai ter uma vida mais saudável como um todo, uma cidade aparentemente insolúvel como a nossa. Ou seja, o governo tem que ter audácia, tem que ter ousadia, entender que meio ambiente hoje, atividade física e esportiva, são questões que podem correr juntas. Aqui em São Paulo, a sua avaliação, é possível conseguir chegar a 100 quilômetros de faixas para bicicletas? Eu diria, estamos o seguinte, tem coisas impressionantes. Eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas oficiais a várias cidades importantes da Europa. Eu diria que a bicicleta hoje é uma explosão mundial, seja pela questão ambiental, seja porque ao invés de ser problema como é encarada hoje, ela é uma solução. Hoje, se você fizer uma viagem de um determinado ponto até um ponto igual, envolvendo até metrô, ônibus, carro particular, a bicicleta chega antes. Chega antes e leva mais saúde à pessoa que está se movimentando, como a cidade como um todo. Em Nova York, o prefeito Bloomberg investiu na construção de ciclofaixas e ciclovias. Hoje tem 620 milhas de ciclofaixas e ciclovias numa cidade complexa como é Nova York, particularmente Manhattan. Em Copenhague, 47% das viagens diárias, todas as viagens incluídas, são feitas por bicicletas. Então, é compreender que o momento ambiental e o momento das pessoas chegou. Walter, nessa questão das bicicletas, na sua avaliação, elas ficarão adstritas às ciclovias ou há uma possibilidade de integrar ciclovias com o trânsito das bicicletas nas outras vias, o chamado trânsito compartilhado, para que elas também sirvam como meio de deslocamento normal, até para que um trabalhador possa ir até o seu local de trabalho, voltar para casa? Também o momento da bicicleta chegou. Os governos que não entenderem isso serão ultrapassados naquilo que será um movimento da própria sociedade para que a bicicleta passe a ocupar seu espaço. Isso significa ciclovias, canaletas próprias para as bicicletas, ciclofaixas, principalmente de lazer no final de semana, ou uma experiência como existe muito na Holanda, particularmente em Amsterdã, que é o compartilhamento correto, educado, bem orientado entre o ônibus, o carro particular e a bicicleta. Isso é perfeitamente possível, contanto que haja uma educação para o trânsito. O Código Nacional de Trânsito já estabelece regras para isso, mas é possível, com uma vontade política, nós nos anteciparmos ao tempo e fazer com que os motoristas de ônibus e os motoristas de carro compreendam que é possível esse compartilhamento. Eu diria, no momento inicial, eu faria vias exclusivas, mas com o tempo liberando para que a segurança ao ciclista seja assegurada. Obrigado pela sua participação. São exemplos de um Brasil que dá certo. São exemplos de situações em que nós conseguimos enfrentar os problemas e mudar uma realidade. Só que estas mudanças não nascem por geração espontânea. Elas são fruto de um esforço conjunto e deliberado de todos nós. Meus parabéns pelo seu trabalho. Pelo seu também, obrigado. Você também pode participar do nosso programa mandando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui.
Lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!